Bem, senhores, vamos agora estudar o tópico da execução das penas em espécie. Aqui dentro do direito processual penal, a execução das penas em espécie é um tema disciplinado dos artigos 674 a 695. É bem verdade que o Código de Processo Penal é muito antigo, é uma lei de 1941. E a execução das penas foi muito melhor regulamentada quando entrou em vigor em 1984, ou seja, muitos anos depois do Código de Processo Penal, a lei chamada de LEP, a Lei de Execução Penal. Então, os dispositivos que nós vamos estudar aqui traziam uma regulamentação bem superficial da execução das penas em espécie. Então, nós veremos aqui quais são esses dispositivos. Muitos deles já não têm mais aplicação, mas como ainda estão vigentes no Código de Processo Penal, eles podem ser cobrados em prova. Então, olha só, não se espantem aqui, porque o estudo que nós faremos nesse tópico, ele vai ser muito diferente do estudo que nós fizemos em relação aos outros tópicos do processo penal. Vocês acompanharam o curso até aqui, sabem que o estudo até o momento foi bastante aprofundado. Falamos sobre doutrina, falamos sobre jurisprudência, vimos tudo que pode cair na sua prova. E aqui nós também veremos tudo que pode cair na prova, mas o que vai cair na prova é só letra seca de lei. Ou seja, o que vai ser cobrado de você em relação à execução das penas em espécie do Código de Processo Penal é só o copia e cola da letra da lei. Então, eu vou passar aqui com os senhores fazendo um estudo do que precisa ser feito para que você gabarite as questões da sua prova. Vamos ver a letra da lei juntos. Em muitos artigos eu vou dizer para você simplesmente o seguinte, olha, esse artigo já não tem mais aplicação alguma, é um artigo ultrapassado, mas a banca pode copiá-lo e colá-lo na sua prova. Bom, então vamos ser eficientes para que você não perca tempo estudando doutrina e jurisprudência de um tema que só vai ser cobrado na sua prova, copia e cola da letra da lei. Bom, agora, aqui você tem um momento excelente para estudar a letra da lei junto com o professor. Esclarecer algum ponto que talvez você não entendesse sozinho em relação à interpretação do artigo, saber qual artigo com mais chance de ser cobrado e qual que não tem. Então faça o seguinte, aproveite este momento, acompanhe a aula com um caderno, copiando tudo que vai ser dito aqui em relação a cada um desses artigos. Coloque o artigo, copie o artigo no seu caderno com a sua letra, porque isso vai melhorar a sua revisão. Quando você for revisar, vai revisar diretamente o seu caderno com a sua letra. Então você vai reconhecer aquele material como seu. O seu cérebro vai aprender melhor. Bom, agora, a grande verdade é que mesmo sem a minha aula, você seria capaz de gabaritar esse tópico aqui. Como? Simplesmente estudando sozinho a letra seca da lei. Agora, eu tenho certeza que estudando comigo aqui na aula, o seu desempenho na prova vai ser melhor. A chance de você se lembrar vai ser maior. E eu vou te chamar a atenção para artigos que têm mais chance de serem cobrados. Bom, então vamos juntos? Começando aqui com o estudo da execução das penas em espécie. Já adianto aqui, pessoal, o seguinte. No Código de Processo Penal, nós, quando falamos em execução das penas em espécie, temos um capítulo para execução das penas privativas de liberdade, um capítulo, então, para execução das penas privativas de liberdade, um capítulo para execução da pena pecuniária e um capítulo para execução das penas acessórias. Bom, essa é a divisão do Código de Processo Penal. Execução da pena privativa de liberdade, execução da pena pecuniária, que é a multa, e execução das penas acessórias. Beleza? Então vamos juntos começar aqui com o estudo da execução das penas privativas de liberdade. Primeiro artigo diz o seguinte: transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Carta de guia para o cumprimento da pena. Beleza? Então, olha só. Quando transitar em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, nós teremos duas possibilidades. A primeira, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso.
nesse caso vai ser expedida a carta de guia. É o documento em que o juiz manda manter preso para cumprir a pena aquele indivíduo que estava respondendo ao processo preso ou que veio a ser preso depois do trânsito em julgado, por um outro motivo qualquer. Tá bom? Pensa aí, o cidadão transitou em julgado, antes do juiz tomar qualquer decisão, ele foi preso por outro crime, então ele já está preso. O juiz vai expedir o quê? Um mandado de prisão? Não, se ele já está preso, o juiz vai expedir a carta de guia, tá bom? Nós veremos daqui a pouquinho, se ele estiver solto, o juiz vai expedir um mandado de prisão, tá bom? Mas olha só, o primeiro artigo fala da carta de guia. A carta de guia vai ser expedida, primeiro, observe, depois do trânsito em julgado da sentença que impuser pena privativa de liberdade. E vai ser expedida se o réu já estiver preso ou vier a ser preso. Nesse caso, o juiz vai expedir a carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único prevê o seguinte: na hipótese do artigo 82, é o artigo que trata da prevenção, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. Esse parágrafo único aqui, você só precisa decorá-lo e ele tem uma baixíssima chance de cair em prova, porque ele se refere a um outro artigo, então não é muito provável que caia. Agora, se cair, vai ser no máximo copia e cola da letra da lei. Bom, 675, artigo 675, diz o seguinte: no caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória. Então veja, pessoal, se o indivíduo estiver solto, seja porque ele respondeu ao processo em liberdade, uma liberdade provisória decorrente de fiança ou de uma situação em que, por qualquer motivo, o juiz não impôs a prisão preventiva no curso do processo, enfim, se o indiciado estiver solto, o juiz vai expedir um mandado de prisão, tá bom? Quando transitar em julgado a sentença condenatória. Bom, então veja, se o indiciado estiver preso ou vier a ser preso, com o trânsito em julgado, o juiz vai expedir a carta de guia, para que ele seja, então, mantido preso e passe agora a cumprir a pena privativa de liberdade. Bom, se houver prevenção, o juiz que vai expedir a carta de guia vai ser o juiz competente para unificação das penas. É o que diz o parágrafo único. Agora, se o réu, estiver solto por qualquer motivo, quando transitar em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, o juiz vai expedir o mandado de prisão. Bom, vamos seguir. Parágrafo 1º. No caso de reformada pela superior instância em grau de recurso a sentença absolutória, estando o réu solto, o presidente da Câmara ou do tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado. Então aqui, pessoal, esse artigo ele trata da situação em que o indivíduo ele foi absolvido na primeira instância, tá? Ele foi absolvido na primeira instância. Agora, houve um recurso aqui, e esse recurso ele alterou a decisão que absolveu o réu, ou seja, o cidadão foi absolvido na primeira instância, mas condenado em grau de recurso. Nesse caso, o que vai acontecer? O presidente da Câmara, e aqui é a Câmara recursal, tá? Ou do tribunal, fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão. Esse artigo ele já não tem mais aplicabilidade, porque hoje o mandado de prisão ele não é enviado ao chefe de polícia. Ele é incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP. Tá? Mas se cair na sua prova que a Câmara ou o tribunal vai remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão, caso tenha sido revertida a absolvição na primeira instância em grau de recurso, marca como certo, tá? Porque é copia e cola da letra da lei.
Fama, é assim na prática? Não, tá? Mas aqui eu não estou ensinando processo penal para vocês, eu estou ensinando como passar em prova de processo penal, em prova de concurso público. Se a banca copiar e colar, na sua prova tá certo. Então é o que eu tenho que explicar para vocês aqui, é o meu papel como professor de curso preparatório para concurso, tá bom? Parágrafo 2º. Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos crimes militares, ser expedida a ordem para sua imediata remoção para a prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Então, pessoal, aqui é importante que você saiba o seguinte: prisão especial, ela só dura durante a fase processual. Quando transitar em julgado, processo, as pessoas que têm direito à prisão especial, elas não serão mantidas em prisão especial. Elas serão colocadas na prisão comum, tá? Então, a prisão especial é só durante o processo, durante o inquérito e durante a ação penal. Transitou em julgado, acaba o direito à prisão especial e o cidadão vai ser colocado na prisão comum. Beleza? Artigo 676. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que a rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento, ao que é o diretor do presídio, em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória, e conterá. Pessoal, aqui é claro que o juiz não vai mais rubricar as folhas da carta de guia, tá? Agora vai ser tudo digital, tá? Mas se cair dessa forma, copiado e colado, marca certo. Então, o que que tem na carta de guia, que é remetida ao diretor do presídio? Primeiro, nome do réu e a alcunha, por que for conhecido, alcunha ou apelido, tá? A sua qualificação civil, ou seja, naturalidade, filiação, idade, estado e profissão, instrução e, se constar o número do registro geral do Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere. 3. O teor integral da sentença condenatória e a data da terminação da pena. O teor integral da sentença condenatória e a data da terminação da pena. Parágrafo único. Expedida a carta de guia para o cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada. Ó, esse artigo aqui, ele tem cara de prova de concurso, tá? Já coloca uma estrelinha aí no seu material. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou tempo de duração da pena. Essa parte aqui também tem cara de prova de concurso, tá? Quando é que vai ser retificada a carta de guia? Sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Artigo 677. Da carta de guia e seus aditamentos, se remeterá cópia ao Conselho Penitenciário. O que esse artigo também tem cara de prova, tá? A banca pode simplesmente mudar aqui. A carta de guia e seus aditamentos se remeterá cópia ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Errado. A carta de guia e seus aditamentos será remetida cópia ao Conselho Penitenciário, tá bom? 678. O diretor do estabelecimento em que o réu tiver de cumprir a pena passará recibo da carta de guia para juntar-se aos autos do processo. 679. As cartas de guia serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias. Então, mais um artigo que não é aplicado mais na prática. Hoje em dia é tudo informatizado. Não tem mais um livro para registro das cartas de guia. Claro que não tem, tá? Mas na sua prova, a banca pode copiar e colar o artigo e dar como certo? Pode, então vamos decorar, tá bom? Não vamos discutir com a banca, não vamos tentar entender o que não precisa ser entendido para provas de concurso. Aqui o nosso trabalho é jogar o jogo da banca. A banca vai copiar e colar e você tem que dar como certo. Artigo 680. Computar-se-á no tempo da pena o período em que o condenado, por sentença irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela. Pessoal, esse artigo aqui também tem cara de prova.
Se o cidadão for preso em um estabelecimento diverso daquele em que ele deveria estar preso, esse período em que ele ficou preso em um estabelecimento diferente vai ser computado como tempo de cumprimento de pena? Vai ser computado, tá? Aqui a banca pode simplesmente dizer o seguinte: não será computado no tempo da pena o período em que o condenado por sentença irrecorrível permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela. Errado. O certo é computar-se-á. Viram como é fácil a banca tirar uma questão desse artigo? É muito fácil, porque o examinador não precisa nem entender o que esse artigo falou. Ele vai dar uma questão certo ou errado, uma alternativa certa ou errada, simplesmente mudando um computar-se-á por um não computar-se-á. Então é um artigo que tem cara de prova, tá? E aqui um dos meus principais papéis na aula de hoje, dizer para você o que tem mais chance de ser cobrado de acordo com a minha experiência em concursos públicos. Vamos seguir. 681. Se impostas cumulativamente penas privativas de liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e, por último, a de prisão simples. Pessoal, então olha lá. Esse artigo aqui, mais uma vez, também tem cara de prova, tá? Se for aplicada cumulativamente várias penas privativas de liberdade. Então, o cidadão ele vai cumprir as penas na ordem, tá? Primeiro, a reclusão. Segundo, a detenção. E terceiro, a prisão simples. Ou seja, ele vai cumprir da mais grave para menos grave. Tranquilo? Artigo 682. O sentenciado a que sobrevier doença mental verificada por perícia médica será internado em manicômio judiciário ou, à falta, em outro estabelecimento adequado onde lhe seja assegurada a custódia. Pessoal, o artigo aqui também tem cara de prova, tá? Se o cidadão estiver cumprindo pena e sobrevier a ele doença mental, ele vai ser internado em um manicômio judiciário ou em um estabelecimento adequado, tá bom? Parágrafo 1º. Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Tá lá, pessoal. O cidadão está cumprindo pena, sobreveio doença mental. Aí o que vai acontecer? Via de regra, é o juiz que vai determinar a sua internação em um manicômio judicial. Agora, se houver urgência, o próprio diretor do presídio pode determinar a remoção do preso e a colocação dele em um manicômio judicial. E aí vai comunicar imediatamente essa decisão ao juiz, o juiz pode ratificar, ou seja, confirmar ou modificar a decisão. Bem? Parágrafo 2º. Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta a medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes. Artigo 683. O diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura do detido ou sentenciado, para que fique constando nos autos. Olha lá, pessoal, o que o diretor da prisão deve comunicar imediatamente ao juiz? Óbito, fuga ou soltura do detido. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. Ou então, o cidadão morreu, o diretor vai registrar o óbito e, com a certidão de óbito, vai comunicar isso ao juiz da execução. Artigo 684. Pessoal, esse artigo aqui é o que tem mais chance de cair de todos os que nós vamos estudar hoje, nesse tópico execução das penas em espécie. Por quê? Porque esse artigo aqui ele fundamenta uma das atribuições da Polícia Penal, que é a recaptura do réu que fugiu, do réu evadido. Pergunto, se o cidadão fugiu do presídio, para que ele seja preso pela Polícia Penal, recapturado pela Polícia Penal, por qualquer policial, é necessário um mandado de prisão para a recaptura? Nananina, não. Olha lá.
Vamos juntos aí? Olha lá, a recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial. E outra, pode ser efetuada por qualquer pessoa? Pode ser efetuada por qualquer pessoa, não só por policial. Então, vocês viram a fuga lá dos presos de Mossoró, né? A fuga do presídio de Mossoró. Será que para aqueles cidadãos não, né? Aqueles meliantes, condenados que fugiram, serem recapturados e colocados no presídio novamente, o juiz tem que expedir uma outra ordem judicial, um mandado de prisão? Não. A recaptura do réu evadido não depende de ordem judicial. E pode ser feita por qualquer pessoa, não só por policial, tá bom? 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade, mediante alvará do juiz, no qual se reservará a hipótese de dever o condenado continuar na prisão por outro motivo legal. Bom, então olha só, esse artigo aqui também tem cara de prova, tá? Como é que a sua banca vai colocar? A banca vai dizer o seguinte: cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade, independentemente de alvará judicial. Certo ou errado? Errado. Errado. Tá bom? O único caso em que a soltura de um preso não depende de alvará, o único caso é a prisão temporária. No caso da prisão de cumprimento de pena, a colocação do preso em liberdade depende de alvará judicial. Tá bom? Olha lá, mediante alvará judicial. Então, esse artigo aqui tem cara de prova. Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para estabelecimento adequado. Bom, então fechamos aqui o estudo da execução da pena privativa de liberdade no Código de Processo Penal. Isso fala tudo sobre a execução das penas privativas de liberdade? Não. Vocês, na verdade, vão estudar de verdade a execução da pena privativa de liberdade lá no curso de LEP. Eu sou professor de LEP também, e na LEP a gente estuda tudo, doutrina, jurisprudência, porque a LEP cai em prova. Doutrina e jurisprudência. Aqui, a banca vai copiar e colar um dos artigos. Então, a gente viu aqui todos os artigos. Pouquíssimo tempo. Você pode se dar o luxo de não estudar essa aula aqui com atenção? Não. Mas tem mistério? Não tem. Aqui é decorar o que eu falei, ler várias vezes esses artigos, que a banca vai mudar uma palavrinha e vai dizer que a questão está errada. E você precisa, então, conhecer esses artigos que nós estudamos. Bom? Mas sem mistério, tá? Sem alteração, vamos tranquilo e a gente vai gabaritar processo penal na sua prova. Vamos lá, agora vamos tratar sobre a execução das penas pecuniárias. Pena pecuniária, pessoal, é a pena de multa, tá? Pena pecuniária é a pena de multa. O que diz o Código de Processo Penal em relação à pena pecuniária? Diz que a pena de multa será paga em 10 dias após haver trânsito em julgado. Após haver trânsito em julgado, a sentença que a impuser. Esse artigo aqui tem cara de prova. Por quê? Porque ele prevê um prazo. Na sua prova, qual é o prazo para pagamento da pena de multa? 10 dias. A banca vai dizer que a multa deve ser paga no prazo de 15 dias, depois do trânsito em julgado. Certo ou errado? Tá vendo como é fácil a banca cobrar essa questão? É fácil. E você não pode se dar o luxo de errar, porque essa é uma questão mole. Mole, tá? Fama, mas é muita coisa para decorar. Eu sei. Mas é temporário. Então, leia isso aqui várias vezes até a prova. Principalmente perto da sua prova, faça a leitura dos artigos da lei. Eu, me preparando para concurso, na última semana antes da prova, eu tiraria pelo menos metade do meu tempo para ler letra de lei. Bom? Fica a dica. Tá? Parágrafo único. Se interposto recurso da sentença, esse prazo será contado do dia em que o juiz ordenar o cumprimento da decisão da superior instância. 687. O juiz poderá, desde que o condenado requeira, prorrogar o prazo do pagamento da multa até 3 meses. Olha lá, esse prazo aqui
também vai cair em prova, a banca pode colocar, o juiz poderá prorrogar o prazo do pagamento da multa em até 5 meses. Está errado, até 3 meses. Se as circunstâncias justificarem essa prorrogação, pode permitir, nas mesmas circunstâncias, que o pagamento se faça em parcelas mensais no prazo que fixar, mediante caução real ou fidejussória, ou seja, mediante uma garantia, quando necessário. Então, olha lá, pessoal, o que o juiz pode aqui em relação à pena de multa? Prorrogar o pagamento em até 3 meses e pode parcelar no prazo que ele quiser, mediante garantia, ou seja, mediante caução real ou fidejussória. Parágrafo 1º. O requerimento, tanto no caso do inciso 1º como no caso do inciso 2º, será feito dentro do decêndio, prazo de 10 dias concedido para o pagamento da multa. Então, o cidadão foi condenado ao pagamento de multa. Depois do trânsito em julgado, ele tem 10 dias. Tá? Dentro desses 10 dias, ele pode pagar ou ele pode pedir para o juiz prorrogar por até 3 meses ou parcelar no prazo que o juiz fixar, mediante uma garantia, tá? Que é uma caução real ou fidejussória. Parágrafo 2º. A permissão para o pagamento em parcela será revogada se o juiz verificar que o condenado dela se vale para fraudar a execução da pena. Então, quando é que o parcelamento vai ser revogado? Quando o juiz verificar que o condenado se vale do parcelamento para fraudar a execução da pena. Nesse caso, a caução resolver-se-á em valor monetário, devolvendo-se ao condenado o que exceder a satisfação da multa e das custas processuais. Artigo 68. 8. Fim do decêndio. Decêndio é o prazo de 10 dias, tá? Fim do decêndio ou a prorrogação sem que o condenado efetue o pagamento, ou ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo anterior, quando ele parcelar para fraudar a execução, observar-se-á o seguinte: 1. Possuindo o condenado bens sobre os quais possam recair a execução, será extraída da sentença condenatória a fim de que o Ministério Público proceda à cobrança judicial. Aqui, pessoal, é importante. Quem é que vai cobrar judicialmente a pena de multa? É o Ministério Público, tá? O Ministério Público. Aqui a banca pode falar, a fim de que a Procuradoria da Fazenda proceda à cobrança judicial. Errado. Quem cobra a pena de multa é o Ministério Público. Tá? 2. Sendo o condenado insolvente, far-se-á a cobrança A. Mediante desconto da quarta parte, 1/4 da sua remuneração, quando cumprir pena privativa de liberdade, cumulativamente imposta com a de multa. Bom? Ou seja, o juiz vai cobrar a pena de multa descontando 1/4 da remuneração do preso. Tá bom? B. Mediante do seu vencimento ou salário, se cumprida a pena privativa de liberdade ou concedido o livramento condicional, a multa não tiver sido resgatada. C. Mediante esse desconto, se a multa for a única pena imposta ou no caso de suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. O desconto, no caso das letras B e C, será feito mediante ordem ao empregador, a repartição competente ou a administração da entidade paraestatal. E antes de fixá-lo, o juiz requisitará informações e ordenará diligências, inclusive arbitramento, quando necessário, para observância do artigo 37, parágrafo 3º do Código Penal. D. Parágrafo 2º. Sob pena de desobediência e sem prejuízo da execução a que ficará sujeito, o empregador será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância correspondente ao desconto em selo penitenciário que será utilizado nos autos pelo juiz. Parágrafo 3º. Se o condenado for funcionário público estadual ou municipal ou empregado de entidade paraestatal, a importância do desconto será semestralmente recolhida ao Tesouro Nacional, Delegacia Fiscal ou Coletoria Federal como receita do selo penitenciário. Pessoal, sempre que tem prazo, assim, ó, semestralmente, é uma questão que pode ser cobrada em prova porque é fácil para a banca cobrar. Então, esse dispositivo aqui também é importante para a prova, tá? Parágrafo 4º. As quantias descontadas em folha de pagamento de funcionário federal constituirão renda do selo penitenciário. Tá? Pessoal, o que eu estou passando rápido aqui
É porque não tem o que explicar. É só letra de lei e com pouca chance de cobrar em prova se eu não colocar a estrelinha ali do lado do artigo, tá? Artigo 689. A multa será convertida à razão de 10 mil réis por dia em detenção ou prisão simples, no caso de crime ou contravenção. Vamos lá, quando é que a multa vai ser convertida em detenção ou prisão simples? 1. Se o condenado solvente frustrar o pagamento da multa. 2. Se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas mensais autorizadas sem garantia. Parágrafo 1º. Se o juiz reconhecer, desde logo, a existência de causa para conversão, a ela procederá de ofício ou a requerimento do Ministério Público, independentemente de audiência do condenado. Caso contrário, depois de ouvir o condenado, se encontrado no lugar da sede do juízo, poderá admitir a apresentação de provas pelas partes, inclusive testemunhal, no prazo de 3 dias. Pessoal, mais uma vez, artigo com prazo tem grande chance de ser cobrado em prova, tá? Vamos seguir. O juiz, desde que transite em julgado a decisão, ordenará a expedição de mandado de prisão ou aditamento à carta de guia, conforme esteja o condenado solto ou em cumprimento da pena privativa de liberdade. Mandado de prisão é para quem está solto, carta de guia é para quem já está preso. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, a conversão será feita pelo valor das parcelas não pagas. E o último artigo que trata da execução das penas pecuniárias é o artigo 690, que fala o seguinte: o juiz tornará sem efeito a conversão da pena de multa em detenção ou prisão simples, expedindo alvará de soltura ou cassando a ordem de prisão, se o condenado em qualquer tempo pagar a multa ou prestar caução real ou fidejussória que lhe assegure o pagamento. No caso da garantia, antes de homologada a caução, será ouvido o Ministério Público no prazo de 2 dias. Pessoal, só uma observação aqui, tá? Na sua prova, a pergunta: a multa pode ser convertida em quais penas? Pena de detenção e prisão simples, tá? Não cabe conversão da multa em pena de reclusão. Vou chamar a atenção aqui para o artigo 689, tá? Então, a multa vai ser convertida em detenção ou prisão simples. E qual razão? 10 mil réis por dia, tá bom? Claro que já não é mais réis, né? A gente vive no mundo real, mas o que cai em prova ainda é isso. Falta muito pouco para a gente terminar, mas nosso tempo estourou. Vamos para o intervalo e voltamos.